Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a DataDev Treinamentos. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Gustavo, eu sou fundador aqui do canal. E hoje nós vamos continuar falando um pouco do nosso projeto de gerenciador, né, um gerenciador de controle de manutenções. A gente vai criar ainda ideias que a gente vai desenvolver ao longo desse projeto. Mas basicamente, o que a gente já fez nas últimas aulas foi o seguinte: a gente criou basicamente o nosso projeto, né, tanto o front quanto o back-end. O que a gente criou? A tela de login, né? Eu vou iniciar aqui o nosso projeto. CD front-end, CD front-end de novo, npm start. Muito bem, então essa aqui é a nossa tela de login inicial. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos criar a rota de interação do back-end, tá? A gente ainda não vai conectar os dois, provavelmente vai ficar para a terceira aula, mas a gente já tem aqui, se eu digitar, por exemplo, o meu usuário e uma senha qualquer, e eu clicar em entrar, aqui em Network, em console, eu já estou logando isso aqui. Então eu já posso usar isso daqui dentro de uma requisição para o back-end. Então é isso. Vamos começar fazendo essa rota do back-end. O que nós vamos fazer? Nós vamos abrir um terminal novo, deixar ele aberto aqui dentro do back-end. Já está aqui na pasta. O que eu vou fazer? Eu vou pegar de exemplo o nosso back-end do Service Desk. O que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma pasta de rotas, routes, e aí eu preciso criar uma pasta que pode ser utilidades, utils, na verdade dentro da pasta aqui, né? Utils, que aí seria utilidades. E aqui dentro de routes, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova página que vai ser login, basicamente. E aí dentro de login, eu posso chamar login.py. Esse aqui vai ser o arquivo de login. O que eu preciso fazer? No meu app.py eu ainda não tenho nada. O que eu preciso configurar dentro do meu app.py? Eu vou pegar o exemplo do nosso projeto, que é o seguinte. Eu preciso importar from Flask, import Flask, certo? From Flask, gente, eu vou copiar porque ele está impossível. From Flask course, eu preciso importar course. E aí, aqui dentro de config, eu preciso criar também um arquivo dentro de Fixflow Backend, config.py. E aí, dentro de config.py, então from config, eu import, né, eu vou dar um importar na configuração. Dentro de config, que ainda não tem, a gente vai configurar. E aí depois eu vou importar as rotas, que eu ainda também não tenho. E aí, depois de importar, eu vou criar o aplicativo do Flask. Então, app é igual a Flask name, certo? E aí, course recebe app, é onde eu configuro no course para permitir requisição de qualquer origem. E aí, aqui, eu carrego as configurações de config. Então, eu vou colocar aqui app.config, ou seja, config, que é esse arquivo .py. From object, eu trago config, que é a configuração que a gente ainda vai fazer. Mas basicamente é isso. Aí eu coloco aqui registro dos blueprints das rotas que eu ainda não tenho. Então app.register blueprint. E aí eu coloco aqui, por exemplo, aqui vai ser a rota de login, né? Login. E aí eu coloco aqui, vai ser o login aqui. Certo? Basicamente eu retorno o final da função if name é igual a main, eu dou um app.run. Então o que a gente vai fazer? A gente vai configurar, né, o config, a gente vai fazer o config aqui, vou colocar os dois um do lado do outro, tá? Dentro de config, o que eu vou fazer? Import OS, que é para a gente poder tratar os arquivos, tá? Para a gente tratar diretórios.
from do.env import o que? Load.env. Por que deu errado? Eu tenho que criar aqui um arquivo que chama config.env também, tá? Eu já vou deixar ele aqui do lado e já vou criar aqui new file config.env. Beleza? Eu criei errado, né? Tem que ser em routes. Ah não, tá certo, config.env. E aí, o config.env, ele vai receber uma secret key e a database, né, o nome, que é o nome do meu BD. Isso aqui eu vou colar aqui. Pode ser qualquer chave secreta, você pode pedir para o ChatGPT criar uma. Então a database vai ser o SQLite 3, e aí eu vou pegar o SQLite Studio, que eu não lembro qual que é o nome do nosso BD. Ele está aqui, na verdade, fixflow.db. Está aqui, fixflow.db. Então salvei o meu config.env. Vou salvar ele aqui, vou fechar aqui. E aí no config.py, se eu... O que eu faço aqui, né? Eu pego esse load event do env, nossa gente, perdão. Eu pego esse load underline dot env e eu faço o seguinte, eu chamo config.env, certo? Então eu chamo esse arquivo config.env através desse load.env, tá? E aí eu configuro uma class config que vai receber secret key é igual a s.get env, o que? Minha secret key, que tá onde? No meu arquivo config.env, tá aqui, ó, secret key, certo? E database URL. Aí eu vou colocar aqui database URI é igual a s.get env, abre parênteses, database URI. Beleza? Configurei o meu config.py. Então, quando eu fizer a importação do config aqui, agora ela vai funcionar dentro do app. Então, quando eu vir aqui from config import config, ela já vai aparecer aqui. E aqui embaixo ela já vai funcionar também. Tá bom? Então, agora o meu app.py está funcionando. O que eu só preciso fazer? Dentro de login, agora, é onde a gente vai criar, né, a nossa rota de login. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui routes, cadê a autenticação, login.py, e vou deixar aqui do lado para gente usar ela como base. Eu não sei se vocês já perceberam, mas essa é a rota, e inclusive também no front-end, uma das configurações que vão ser mais difíceis. As outras configurações não vão ser tão difíceis quanto essa. Porque essa, além de envolver uma autenticação, depois ela vai envolver um estado de autenticação também, tá? Depois a gente vai criar um estado de autenticação para que, se, por exemplo, eu navego para a página e o meu token já está autenticado, né, eu já tenho token, eu não preciso autenticar de novo. Então eu já vou para a tela de home, entendeu? Então vai ser bem completo, tá? Bem complexo, inclusive. Então prestem bastante atenção no passo a passo. Embora a gente já tenha o código aqui basicamente pronto, a gente ainda vai criar bastante coisa juntos aqui. Isso aqui, basicamente, a gente vai mudar muita coisa dessa aplicação de início aqui, né? Então, o que eu tenho? From Flask. Flask. Gente, eu não consigo escrever Flask. Import. Blueprint. Certo? JSONify. JSONify. Request. E current app. Certo? Reparem que por enquanto eu não estou usando nada, tá? From work zeug ponto security, eu vou importar o check password hash, tá?
que isso daqui vai fazer? Eu vou ter o seguinte, eu vou ter basicamente uma senha que vai ser checada e essa senha vai estar criptografada, tá? Inicialmente. Só que aqui o que eu vou fazer? Isso daqui inicialmente a gente não vai usar, porque a gente vai bater senha com senha. Mas quando a gente criar a rota de cadastro de usuário, por exemplo, a hora que eu for cadastrar um usuário novo, eu não posso ter, por exemplo, um usuário com senha no banco de dados. Ou seja, se eu ir lá no banco de dados e criar aqui data senha, eu estou vendo essa senha, né? Se eu abrir aqui o BD do Service Desk e entrar aqui em Users, vocês vão ver que a data, a senha é encriptada, tá vendo? Tá criptografada essa senha. Então, basicamente é isso que a gente quer. Mas inicialmente a gente vai trabalhar só com o texto da senha para a gente validar se o usuário senha está certo, tá? Eu vou importar o JWT, que é para a gente trabalhar com token, e importar datetime. Import datetime e from DB, que eu ainda não tenho, ou seja, para o meu banco de dados eu vou importar criação de uma conexão com o banco de dados. Então, primeiro a gente precisa criar essa conexão com o banco de dados, senão não vai funcionar. Como que eu crio essa conexão com o banco de dados? Eu tenho um exemplo aqui, db.py. Então eu vou criar aqui dentro de Fixflow um new file com db.py. E no meu db.py, o que eu vou fazer? Import SQLite 3. E aí, conexão SQLite, né? Eu vou criar uma função create connection e eu vou colocar um try aqui. Como todo try, eu preciso ter um except, né? E também um finally, se for o caso. Mas não é necessário em alguns. Vamos ver se vai ser necessário aqui. Onde connection vai ser o SQLite 3 ponto connect aonde? Aí eu vou pegar o nome do meu BD, que tá aonde? Config.py, tá aqui, ó. Não, tá em aqui, fixflow.db. Gente, desculpa. .db. Essa connection, ela vai receber um row factory, que retorna resultados como um dicionário. Vai ser um SQLite 3.row. Muito bom. Tem até uma mensagem aqui falando disso aqui. Deixa eu até tirar isso aqui para não ficar parecendo que a gente fica copiando as coisas do GPT, né? E aí ele retorna um print falando que a conexão foi bem sucedida. A gente vai manter esse print aqui para a gente saber se a conexão está funcionando, tá? E aí eu vou retornar um connection. Então se tudo der certo, né? Se esse connection der certo, eu retorno um connection, tá? Caso não, eu pego o erro e retorno none, né? Basicamente, faltou isso aqui. Então, except, basicamente, ele vai trazer esse E aqui como erro e vai retornar none. Então, agora eu posso importar ele aqui, dentro de login. Então, from db, import, o quê? Create connection, que é a conexão com o banco de dados. Posso fechar esse db aqui, não salvar, não quero mexer nele. E aí, automaticamente aqui, eu preciso começar criando o blueprint. O que é o blueprint? É a identificação desse arquivo, né, com o app. Para o app saber da onde que ele está puxando cada arquivo para trazer as rotas, né? Então aqui login, a gente pode manter login, blueprint, login, name, ok. E aqui arroba login
ponto route, eu vou criar o login. Login. Qual método? Né? Methods é igual. Aí eu abro colchetes e eu coloco post. Eu tô postando alguma coisa no banco de dados. E aí, dentro disso, eu vou criar a função authenticate user. Abre, fecha, 2 pontos. E aí, eu vou definir aqui, né, basicamente, definir inicialmente o que eu quero. Vou tentar fazer alguma coisa. Se eu não conseguir, eu vou trazer um except. E se eu não conseguir, no final de tudo, um finally, se for preciso. Basicamente é isso. Por enquanto ele vai ficar com erro aqui, porque a gente não tem nada, tá? Dentro das funções. Bom, pessoal, eu voltei com vocês aqui no final do vídeo para dar um recado rápido para vocês. Se você chegou até o final desse vídeo, você assistiu a componentização completa do nosso projeto do back-end. Ele ainda não adentrou na criação da rota de login em si. Nós vamos fazer isso no próximo vídeo. Eu cortei em dois porque estava ficando muito extenso e ia ficar uma aula muito maçante para vocês assistirem. Tá? Então agora, se vocês chegaram até agora no vídeo, vocês podem assistir o próximo vídeo da playlist, onde a gente vai partir para a criação da rota de login em si, tá bom? Mas é isso que eu queria dar de recado para vocês. Um abraço, valeu!